Paz do Senhor, igreja. Como o culto hoje está gostoso, né? Como não sentir a presença de Deus com louvores tão edificantes para a nossa vida? Eu estou aqui já cheia da presença de Deus. Se acabasse o culto agora, eu já iria embora tão cheia de Deus. Porque Deus é fiel, irmãos. Deus não nos traz na casa dele por um acaso. Ele nos traz para nos dar renovo, para nos dar mais da sua presença, para que nós continuemos firmes na caminhada. Irmãos, eu louvo a Deus por mais um dia, por mais essa oportunidade que Ele me dá de estar aqui na casa do Senhor e trazer esta palavra. A convite do meu esposo, pastor Brenner, e eu enfrentei algumas dificuldades para estar aqui nesta noite. Como não é diferente, eu acredito com a maioria daqueles que vêm trazer uma palavra aqui. Mas eu não quis resistir ao convite. Eu estou igual o irmão Oswaldo. Nem que seja para ler o Salmo 119, eu não vou rejeitar nenhum convite, porque eu sei que é o Senhor quem faz por nós. Eu tenho essa convicção no meu coração de que é Ele quem faz, de que é Ele quem trabalha. Ele faz da forma que Ele quer. Não sou eu, mas é Ele. A nossa vida deve estar 100% na dependência do Senhor, né? E a palavra que o Senhor colocou no meu coração nessa noite encontra-se lá no livro de Tiago. Se você puder abrir a sua Bíblia, no livro de Tiago, Epístola de Tiago, nós vamos ler os 5 primeiros versículos. Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que andam dispersas, saúde. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé obra a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar coisa alguma. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e o não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Tem uma versão que vai dizer lá no versículo 5, assim: e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. E é diante dessa versão que eu quero trazer essa palavra. Diga comigo: maduros e íntegros. Hoje é um culto de quarta-feira, é um culto mais voltado para a área profética, né? Digamos assim, é um culto mais de avivamento. E o Senhor colocou no meu coração mais uma palavra de ensino. E eu até pensei, não, mas eu não quero levar essa palavra hoje. Eu queria levar essa palavra, outro tipo de palavra. E eu lembrava de algumas outras passagens e ia nas passagens, mas não fluía nada. Falei, Senhor, é o Senhor quem direciona, porque é o Senhor quem conhece o coração e o íntimo de cada um dos seus filhos que estão ali na casa do Senhor. Não sou eu, mas é Deus, né? E a minha oração a Deus é: Senhor, que não possa ser eu falando, mas que seja o Teu Espírito Santo falando à igreja. Portanto, irmãos, eu quero conversar com vocês, trazer essa palavra aqui com vocês hoje, acerca da nossa maturidade cristã, de uma vida cristã madura em Cristo Jesus. Para começar essa palavra, eu quero dizer para você que você é um projeto de Deus. Eu e você somos um projeto do nosso Criador. Todo projeto, ele passa por fases. Todo projeto, ele passa por processos. Todo projeto, ele passa por determinadas fases para que ele chegue a um nível de excelência. Assim somos eu e você. E nós, como esse projeto de Deus, a primeira fase que nós passamos é a fase do querer, é a fase do desejo. Então, primeiramente, a nossa vida, ela surgiu no coração de Deus.
Nós não estamos aqui neste mundo por um acaso. Nós fomos projetados pelo Senhor. Você é um projeto nas mãos de Deus. E você é um projeto bem sucedido. E é por isso que o Senhor te trouxe aqui nessa noite. Porque Ele quer te fortalecer. Ele quer te dar a graça dEle sobre a sua vida para que você alcance um nível de excelência e de perfeição. E diante disso, irmãos, por que eu estou falando isso de projeto? Nós somos esse projeto, essa fase. Nós passamos pela fase da infância, nós passamos pela fase da juventude, nós passamos pela fase da adolescência e nós chegamos à fase madura e até da velhice. Essas são as nossas fases de acordo com a biologia, né? E a maturidade, de acordo com as leis do Brasil, ela, com 18 anos, a pessoa ela está apta para responder pelas suas ações, ela está apta para responder pelas suas atitudes. Então, é uma pessoa considerada maior de idade. Só que trazendo para a nossa vida cristã, trazendo para a nossa realidade cristã, a vida madura em Cristo Jesus, ela não está relacionada à idade, ela não está relacionada ao tempo de crente que nós temos. Se nós temos 10 anos, 20, 30, 50, não está relacionada a isso. A nossa maturidade cristã, uma vida cristã madura, ela está relacionada ao meu nível de intimidade com Cristo, ao meu nível de intimidade com o Pai, ao meu nível de conhecimento da Bíblia Sagrada. E eu quero dizer aqui para vocês, em rápidas palavras, que eu vou resumir aquilo que eu anotei por causa da exiguidade do tempo. Eu quero dizer para vocês duas características marcantes de uma vida cristã madura, que nós lemos aqui na carta segundo escreveu Tiago. Duas características. Mas antes eu quero te dizer algumas informações acerca dessa carta. Essa carta foi escrita pelo irmão de Jesus. Esse Tiago que escreveu essa carta não é o apóstolo, não é o discípulo que Jesus escolheu. Era um dos seus irmãos, que nasceu do mesmo ventre da sua mãe Maria. Só que quando Jesus ele estava ainda vivo, no seu ministério, realizando na verdade o seu ministério, Tiago era incrédulo. Ele não acreditava que Jesus era o Messias. Agora você pensa comigo, quando eu estava preparando essa mensagem, o Senhor falou muito forte comigo isso aqui. Pensa comigo, como que Jesus não ficava diante da incredulidade da sua própria família? Ele estava muito certo e muito focado naquilo que o Senhor tinha chamado a ele. Se assim não fosse, ele teria parado em algum momento. Se assim não fosse, Tiago seria uma influência para falar: Jesus, desiste disso aí. Mas Jesus estava convicto da sua missão. Tiago, ele só aceita Jesus, ele só reconhece Jesus como Salvador, como Messias, depois da ressurreição de Cristo, quando Cristo encontra com Tiago. E aí Tiago passa a crer em Jesus, porque na verdade Tiago ele acompanhava Jesus. Em alguns momentos nas passagens dos evangelhos, a gente vai ler que a família de Jesus estava ali perto de Jesus, quando Jesus ensinava, quando Jesus estava operando milagres. Então havia uma semente do evangelho implantado no coração de Tiago. Irmãos, não desista de pregar e de orar para essa pessoa que você acha que ela nunca vai aceitar Jesus. Tem pessoas que a gente prega e você fala assim, não adianta nada. Nossa, essa pessoa aí é muito cabeça dura. Eu falo de Jesus, mas não surge efeito nenhum. Não desista de pregar para aqueles da sua família que tem o coração incrédulo, porque a semente do evangelho está sendo plantada, e é o Espírito Santo que vai fazer a obra, assim como ele fez na vida de Tiago, irmão de Jesus. Tiago então passa a acreditar que aquele irmão dele era o Salvador, era o Senhor. E como que a gente pode perceber isso? Quando Tiago, na sua carta onde a gente leu aqui, ele fala: Tiago, servo de Deus e servo do Senhor Jesus. Ele não diz irmão do Senhor, ele diz servo.
Porque quem reconhece Jesus como seu único e suficiente Salvador, sabe que não é somente da família de Jesus, mas sabe que é servo de Cristo. A gente passa a se tornar família de Deus quando a gente passa a ser servo de Deus. Aleluia, glória a Deus. Então Tiago escreve essa carta. Tiago ele passa então de incrédulo para um propagador do Evangelho. Tiago ele é reconhecido como um dos maiores líderes da igreja primitiva. Ele era muito respeitado, um líder muito respeitado do Evangelho naquela época. E Tiago ficou preocupado, porque nós sabemos que na igreja ali primitiva, no primeiro século, quem dominava era o Império Romano. E o Império Romano ele estava perseguindo os cristãos daquela época, né? Assim como nós hoje somos perseguidos de outra forma. Mas aí o povo começou a se dispersar. Ele estava ali em Jerusalém. O povo começou a ir para várias outras regiões. E aí Tiago fica preocupado. E Tiago escreve essa carta às 12 tribos de Israel. O que isso quer dizer? Ele escreve de uma forma geral, para todos nós cristãos, para todos os cristãos daquela época. Diferente das cartas paulinas, que Paulo ele escreve as cartas sempre direcionada especificamente para alguma igreja. Tiago não, ele escreve de forma geral para os cristãos. E é importante a gente ater esses detalhes, porque a gente vai perceber que Deus cuida da sua igreja nos mínimos detalhes. Nada na palavra do Senhor está aqui por acaso. Tudo tem um porquê, tudo tem um para quê de estar aqui na palavra do Senhor. Então Tiago, ele direciona essa carta a todos nós cristãos. E ele tem uma preocupação. A carta de Tiago, quando nós vamos ler, a preocupação de Tiago é passar para aquele povo que não adianta a gente ter conhecimento da palavra de Deus, não adianta a gente ter fé se a gente não coloca em prática. Então Tiago, ele traz naquela carta uma vida cristã prática. Irmãos, não adianta nós sairmos dos nossos lares, virmos lá na igreja, lermos a palavra de Deus em casa, ouvir o pastor pregar, ouvir um pregador vir aqui falar e ministrar e profetizar, se a gente não coloca a nossa fé em prática, se a gente não coloca a palavra de Deus em prática, é em vão a nossa pregação. Nós pregamos através da nossa vida nesse mundo. Nós somos os luzeiros desse mundo. O que isso quer dizer? Nós trazemos luz. As pessoas vão vir a Cristo através do nosso testemunho. Não é o muito falar, é como nós nos comportamos nesse mundo. E eu vou te falar uma coisa, está cada dia mais difícil. E vai ficar ainda mais difícil ser uma testemunha de Cristo. É só para quem é fiel, é só para quem quer pagar o preço da salvação. A porta é estreita. Vai ficar cada dia mais difícil, porque hoje em dia com as redes sociais, as informações 100% abertas aí para nós queremos muitas vezes agradar o homem. Às vezes a gente fica com vergonha de postar uma coisa na rede social sobre a nossa fé. Ah não, mas o que meus amigos vão pensar de mim? O que meus familiares vão pensar de mim? Irmão, a salvação exige renúncia. Para nós herdarmos o reino dos céus, existe renúncia. E nós vamos aprender nessa noite um pouquinho, porque é muita coisa para falar acerca da maturidade cristã. Mas eu vou dizer apenas 2 pontos que vai nos fazer nos tornarmos perfeitos diante de Cristo. Como diz aqui na carta, segundo escreveu o Tiago que nós lemos. Deixa eu só colocar para você aqui o que é maturidade. A maturidade, ela tem a ver com o nosso comportamento. É a noção de responsabilidade que a pessoa carrega. Está relacionado com a consciência das nossas ações. Então, a maturidade ela está relacionada com o nosso comportamento e com a nossa consciência em relação às nossas ações e atitudes diversas do nosso dia a dia. E aí Tiago vai trazer que para nós sermos maduros em Cristo Jesus, para nós termos uma vida cristã madura, nós precisamos ser perseverantes diante das tentações e diante das
provações. E o que é perseverança? Perseverança é eu não desistir. Perseverança é eu permanecer com um caráter fiel. Perseverança é tudo está difícil, mas eu não vou deixar a presença do meu Senhor. Perseverança é eu receber um diagnóstico de uma enfermidade que eu não estava esperando, mas eu continuo crendo que o meu Deus é a cura. Perseverança é eu ser injustiçado, mas eu sei que o meu Deus é o Deus da justiça. Perseverança é saber que o inimigo ele se levanta contra você, mas ele já é um derrotado, porque você é um vencedor em Cristo Jesus. É isso que Tiago quer nos falar. Sede perseverantes. Se você está sendo perseguido, seja perseverante, não pare, continua indo. Essa pandemia, por exemplo, veio nos mostrar quem são os perseverantes em Cristo Jesus. Quantas pessoas eu tenho visto que infelizmente deixaram os caminhos do Senhor quando pararam de vir aos cultos. Passaram a ser normal deixar de vir ao culto. Passou a ser normal assistir o culto apenas online. E aí aquela falta da presença de Deus na vida dela também passou a ser normal. E as práticas do inimigo, as práticas que o inimigo coloca na nossa frente, que não é nada ruim, ele nos apresenta. Nossa, parece que é tão bom. Passa a ser normal. Tudo passa a ser normal e a gente, sem perceber, está afastando da presença de Deus. Sem perceber, a gente está ficando longe da presença de Deus. Sem perceber, quando você vê, você já está longe. E você não consegue voltar. Mas eu sei que o Espírito Santo de Deus irá visitar cada um. Irá visitar eu e você nessa noite. Para que a nossa vida seja uma vida de testemunho, de perseverança diante de Cristo. E aí muitas vezes nós confundimos a tentação com a provação. Pastor, eu preciso ser perseverante diante da tentação ou diante da provação? Os dois. Só que há uma diferença entre tentação e provação. Tem vezes que tudo que a gente passa de, digamos, ruim aos nossos olhos, tudo é do diabo, tudo é processo do diabo, né? Não é o inimigo. Nem sempre, irmãos, tudo é o inimigo. Tem coisas que são consequências das nossas ações. Hoje mesmo eu estava corrigindo o Bernardo. Criança pega algumas manias que você fala 1000 vezes, ele continua fazendo, né? E aí você corrige a criança e ele fala: desculpa, mamãe. Tá bom, eu te desculpo, não vou te bater não. Aí teve uma hora que eu falei assim: tá bom, essa é a última vez que eu te desculpo, mas da próxima eu vou te desculpar, mas vou te bater, porque todo erro tem uma consequência, toda desobediência tem uma consequência. E é assim com a gente também na nossa vida cristã. As nossas escolhas têm consequências, mas eu quero te atentar aqui rapidamente a diferença de tentação e provação. A tentação, ela vem do inimigo. A tentação, ela é proveniente do nosso adversário, de Satanás. Para quê? Para a gente satisfazer os nossos desejos carnais. A tentação é nós cedermos aos nossos desejos carnais. Isso é tentação. Como que a gente pode exemplificar isso? O primeiro relato de tentação está ali no livro de Gênesis. A gente vê lá no Jardim do Éden. Deus, quando estava criando a terra, ordenou que a terra produzisse árvores que dessem bastante frutos. Mas uma árvore que deu um fruto, ele ordenou para Eva e Adão não comerem daquele fruto. Irmãos, eu fico imaginando a infinidade de frutos que tinha naquele Jardim do Éden. Mas apenas um eles não podiam comer. Foi proibido. Mas Satanás justamente usa dessa tentação, aliás, ele usa desse fruto para tentar aquele primeiro casal. E através de uma serpente, ele fala com Eva. E ele suscita em Eva o desejo de experimentar daquele fruto. Ele mostra para Eva que Eva podia confiar nele, na serpente, né, ali conversando. Ele trouxe para Eva a confiança. E ela falou: então eu posso mesmo, né? Então eu posso experimentar desse fruto aqui. Ela deu tanto ouvido à voz de Satanás,
que ela esqueceu do que Deus tinha falado para eles. Irmãos, cuidado. O inimigo, ele não vem te mostrar as consequências dos nossos erros. Ele vem te mostrar o lado bom, sabe por quê? Deixa eu te lembrar, ele é o pai da? Ele é o pai da? Mentira. Ele é enganador. Ele veio para matar, roubar e destruir. Então ele vai te enganar, ele vai te convencer, ele vai tentar te convencer. Ele vai achar que, ele vai tentar te mostrar que tudo está certo, que tudo está normal. Até que você ceda à tentação, até que você ceda ao desejo da sua carne. Mas quando eu estava preparando, o Senhor colocava no meu coração: hoje eu estou fortalecendo a igreja do Jardim América 2. Hoje eu estou dando uma porção dobrada do meu espírito para este povo, para que eles sejam resistentes às tentações de Satanás. É assim que diz a palavra de Deus: chegai a mim, resisti ao inimigo e ele fugirá de vós. É a presença de Deus em nós que faz o inimigo correr. Não é a minha força. Coitado de mim, coitado de nós se não for a presença do Senhor. Irmãos, quantas vezes, às vezes você tem vontade de falar umas poucas e boas para alguém. Quantas vezes você tem vontade, às vezes, de xingar o seu cônjuge, xingar o seu filho, às vezes alguma discussão, lá no seu trabalho. Você está nervoso, você está irritado, você não atende as pessoas direito. E o inimigo acaba falando para você: não, é porque você está nervosa mesmo. Irmãos, em tudo a gente tem que ser parecido com Jesus. Em tudo nós temos que ser parecido com Jesus. Nas simples coisas da vida. Jesus, ele nos chama a isso. Jesus é o nosso maior exemplo de maturidade cristã. Sabe aquele negócio de mimimi? Tudo eu acho ruim. Jesus não era assim não. Jesus, ele tinha convicção de quem ele era, da missão dele nessa terra. E é assim que a nossa mentalidade tem que ser. Hoje Deus está aqui para mudar a sua mentalidade. Hoje Deus está te conduzindo para mudar as suas ações, para que você seja um cristão maduro, a fim de receber o prêmio da soberana vocação, a fim de que você receba a coroa da vida. E é essa perseverança que nós temos que ter diante das tentações. E provação, o que é provação? A provação, sim, ela é advinda de Deus. Deus nos permite passar por dificuldades para que nós possamos crescer espiritualmente, para que nós possamos provar de quem Ele é, para que nós possamos provar da sua fidelidade, da sua soberania, para que nós nos acheguemos mais a Ele, para que nós tenhamos mais comunhão com Ele. Ele nos permite passar por essas provações. A provação aqui no livro de Tiago que nós lemos, a palavra no original, que é no grego, ela quer dizer dokimion, que significa eu estou sarando de uma rouquidão, irmãos, então eu estou tomando água mais vezes, porque eu sinto que parece que minha voz tem hora que vai parar. Mas ela significa testar, aquilatar. Essa palavra aquilatar, ela foi novidade para mim, eu não conhecia. E eu fui pesquisar o que era. O que é aquilatar? Os gregos usavam, não tem aqui nada. Os gregos, eles usavam uma espécie de forminha, uma forma, para testar as moedas deles daquela época. Para saber se essa moeda realmente era verdadeira, a autenticidade dessa moeda e se o valor dela realmente era esse. E é isso, essa palavra no grego, no original, que Tiago coloca aqui nessa carta trazendo para nós hoje. Que vocês estão sendo provados em Deus, vocês estão passando pela prova, para que vocês autentiquem do caráter de Cristo na vida de vocês. Para que vocês tenham certeza, para que Deus tenha certeza, dá uma fé sólida em vocês. É por isso que vocês estão passando por essas provações. Deus está nos aquilatando.
Deus está nos provando, Deus está nos testando e não nos tentando, como nós aprendemos já. Deus está nos testando. E na Bíblia, e durante a Bíblia e na Bíblia Sagrada, nós vemos vários exemplos de que Deus testa a fé dos seus servos. Um deles é José. José foi testado durante 13 anos. Foi vendido, foi preso, foi caluniado, foi injustiçado, mas ele foi aprovado. Ele recebeu uma coroa, ele recebeu um trono, ele recebeu um anel de honra. Vocês serão aprovados e receberão um anel de honra diante do Senhor. Ei, irmãos, sede perseverantes nas tentações e nas provações, porque aprove ao Senhor sermos assim. Nós somos esse projeto que está em constante crescimento. Nós somos esse projeto que está em constante mudança, para recebermos a excelência. Eu estava lembrando de Davi. Davi, quando um belo dia, no seu palácio, ele levanta da sua cama e começa a andar no terreno. Ele começa a andar lá no seu palácio, e ele avista uma mulher bonita tomando banho. Surge a tentação no coração de Davi. Surge a tentação na carne de Davi, na verdade. E Davi, ele procura saber quem que era essa mulher, que é Batseba. Todo mundo conhece muito bem aqui essa história. E Davi procura essa mulher. Davi tem relação com essa mulher. Essa mulher engravida. E ela manda falar para Davi que tinha engravidado. E Davi fica: e agora? O que eu vou fazer? A palavra de Deus não diz, mas a gente tenta imaginar a reação de Davi, de desespero. Era para ser só um momento normal ali, um momento agradável para Davi. Mas ele fez algo que desagradou a Deus. E Davi, ele fala assim: já sei, eu vou armar alguma situação, eu mesmo vou resolver isso. Vou armar alguma situação para resolver tudo isso. E todo mundo sabe que ele manda uma carta para Joabe, coloca Urias, que era o esposo de Betseba, ali na frente da guerra, e Urias morre, e depois que passou o luto, ele manda trazer Betseba, e ela faz parte agora ela é esposa de Davi. Mas o que me chama a atenção, e por que eu estou te falando isso? O que me chama a atenção nessa história, nessa narração, é que nada passa despercebido aos olhos de Deus. Nada. Ninguém sabia o que Davi tinha tramado no seu coração. Ninguém sabia por que Davi tinha mandado matar Urias. Joabe provavelmente pegou aquela carta e falou assim: uai, por que será que Davi mandou eu colocar Urias na frente? Será por quê? Mas ele não sabia o porquê. E aí Deus revela ao profeta Natã. E o profeta Natã vai lá falar com Davi. E quando ele termina de falar com Davi, tudo o que o Senhor havia colocado no coração de Natã, a respeito disso, tinha revelado a Natã. Davi vira para Natã e fala assim: eu pequei contra o Senhor. E Natã fala: porque você desobedeceu a Deus, porque você fez o que não agradava a Deus, virá consequências, mas o Senhor hoje Ele está te perdoando. E por que eu estou te falando isso? Porque quando eu estava preparando essa mensagem, o Senhor falava assim ao meu coração, que tem muitos de nós que tentamos resolver os nossos erros do nosso jeito, sozinhos. Tentamos resolver as coisas, talvez achando que Deus não está vendo o intuito do seu coração. Mas eu quero te dizer que tudo Deus vê. Nada passa desapercebido diante dos olhos de Deus. Ele é um Deus onisciente, onipresente. Ele vê e Ele sabe a intenção de tudo que se passa em nosso coração. Mas da mesma forma, nós temos um Deus amoroso e um Deus bondoso, que perdoa as nossas iniquidades, mas do jeito dele, irmãos. E o que a palavra nos diz? Que quando nós erramos, quando nós pecamos,
para haver cura, para haver restauração de relacionamento com Deus, tem que haver arrependimento e tem que haver confissão. Irmãos, igual eu falei para vocês no começo, eu falava, Senhor, eu não queria falar isso dia de quarta-feira, mas não sou eu, é Deus. E se Deus está falando isso aqui é porque alguma pessoa ou todos nós precisamos ouvir isso, para que nós nos tornemos maduros na nossa fé, para que a nossa fé seja solidificada nessa noite, para que nós não saiamos daqui da mesma forma que nós entramos, porque Ele quer. O processo dói, é difícil, é doloroso, mas Ele quer nos ver crescer, Ele quer nos ver amadurecer, Ele quer nos usar para que nós sejamos agentes de transformação também. E para encerrar a minha palavra, eu quero falar para você a segunda coisa que o Senhor, aliás, que Tiago nos coloca para nos tornarmos maduros na nossa fé. A necessidade de sabedoria. Nós lemos lá no versículo 5. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. A sabedoria, segundo Salomão, que escreveu os provérbios, lá no provérbio 9, ele vai falar que a base da sabedoria, o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Ou seja, para que eu desenvolva a sabedoria, primeiro eu tenho que ter reverência à palavra de Deus. Primeiro eu tenho que ser submissa à vontade de Deus, segundo os seus preceitos e princípios que Ele nos deixou aqui. Isso é o princípio da sabedoria, o temor. E temor não é ter medo, é ter reverência, é ter submissão à palavra do Senhor. Isso é o princípio da sabedoria. A sabedoria não é o quanto eu conheço a palavra de Deus, mas é o quanto eu aplico a palavra de Deus. A sabedoria não é o nosso conhecimento, mas é como eu aplico esse conhecimento. Não adianta eu ler aqui na Escritura e quando o Senhor coloca alguma situação na minha vida, eu agir de forma errônea, de forma contrária ao que a palavra diz. Então a sabedoria, ela gera muitos frutos. E quais frutos, pastora, que gera? Eu quero ler com você. Se você puder projetar aí, Tiago, capítulo 3, o próprio Tiago vai escrever. Lá no capítulo 3, qual que é a sabedoria que vem do alto? Como eu sei que eu estou exercendo a sabedoria? Presta atenção. Quem dentre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas, se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glories, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Agora presta atenção. Mas a sabedoria que do alto vem, ela é primeiramente pura, depois pacífica, que traz paz, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, para os que exercitam a paz. Segundo Tiago, essa é a sabedoria que vem do alto. A gente agir segundo a vontade de Deus, com misericórdia, com paz. Está tudo esmoronado. Lá no meu serviço está uma bagunça, uma discussão total. Mas eu tenho que ser o agente que leva paz. Eu tenho que ser o agente que leva tranquilidade. Hoje meu esposo ou minha esposa está nervosa e tá... Fica calada. Haja com sabedoria. Agir com sabedoria é isso. Não é agir segundo as nossas razões, mas é colocar o conhecimento da palavra de Deus em prática. Todo mundo aqui conhece muito bem a história de Nabal. Aliás, a história de Abigail, esposa de Nabal. E, rapidamente, através da atitude de Nabal,
Nabal salva todo um seu povo, traz uma ação pacificadora. Aliás, Abigail traz uma ação pacificadora através da sua atitude. Eu não vou contar essa história porque não tem tempo, mas eu quero terminar te dizendo: como você adquire a sabedoria? Nós já falamos. Buscando em oração. É na presença de Deus. É clamando ao Senhor por sabedoria. Lá em Provérbios do capítulo 1 vai falar que a sabedoria está nas ruas gritando. A sabedoria está nas esquinas gritando. Mas sabe o que acontece? Na hora de a gente exercer sabedoria, a gente vira as costas para as palavras que estão vindo de sabedoria. A gente só olha para a nossa razão. A gente vira as costas para palavras que o Espírito Santo está nos falando. Ei, não haja assim, não faça isso. Mas nós não queremos dar atenção. E o nosso erro é esse. Deus quer dar sabedoria a cada um de vocês que está aqui, ó. Cada um de vocês. Está aberta a todos nós. Mas nós temos que buscá-la. E para encerrar, eu queria ler com você, lá no livro de Jó, no capítulo 28. Tem como projetar aí, por favor? Jó, capítulo 28. Deixa eu procurar aqui, rapidamente. Oxi. Jó 28. Olha só o que Jó vai falar. Versículo. Isso mesmo. De onde, a partir do versículo 20, irmãos. De onde, pois, vem a sabedoria e onde está o lugar da inteligência? Porque está encoberta aos olhos de todo vivente e oculta às aves do céu. A perdição e a morte dizem: ouvimos com os nossos ouvidos a sua fama. Deus estende o seu caminho e ele sabe o seu lugar, porque ele vê as extremidades da terra e vê tudo o que há debaixo dos céus. Quando deu peso ao vento e tomou a medida das águas, quando prescreveu uma lei para a chuva e caminho para o relâmpago dos trovões. Não era muito nessa versão que eu queria falar, mas aqui nesse capítulo 28, chega em casa e lê. Vai dizer que nós só encontramos sabedoria em Deus. Só Ele sabe o caminho da sabedoria. Então, irmãos, para que você tenha uma vida madura, seja perseverante diante das tentações e das provações e busque em Deus a sabedoria para lidar com as mais diversas situações da vida. Eu queria orar por você rapidamente, assentado mesmo como você está. Coloque a mão no seu coração. Entrega para o Senhor agora quais são as dificuldades da sua vida que tem te afastado de ter uma vida cristã madura. O que você precisa mudar? O que está te incomodando para que você tenha uma fé cristã solidificada? Pai, eu quero agora neste momento apresentar os teus filhos. Que o Senhor venha, meu Deus, com uma graça especial sobre a vida deles. Que teu Espírito Santo possa conduzir cada um dos seus filhos nas atitudes diárias, nas ações diárias. Pai, que eles possam achar no Senhor a sabedoria necessária para que eles, Senhor meu Deus, frutifiquem nessa terra, para que alcance o nível de maturidade espiritual que o Senhor deseja, a fim de que nós alcançamos a perfeição em Cristo Jesus. E eu te agradeço, porque mais um dia o Senhor nos visitou, mais uma vez o Senhor falou conosco. Obrigada, Senhor. Amém. Glória a Deus. Eu agradeço pela oportunidade.